Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos fazer a leitura do Salmo 128. Salmo 128, vamos fazer a leitura esta noite. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa anterior da tua casa será como uma videira frutífera, com teus filhos, com os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que tema ao Senhor, o Senhor que abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Amém. Nós vamos fazer um momento de oração, de pastor Davi, para fazer esse momento de oração.
Vamos pedir para a nossa irmã Cariene já preparar 2 cânticos. Oremos. Maravilhoso e bondoso Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque mais uma vez, como teus filhos e tua igreja, estamos aqui reunidos com um único propósito de ouvirmos e aprendermos mais da tua santa palavra, mas também de entoarmos esses 2 cânticos para a tua glória, Senhor. Pedimos ao Senhor que possamos sair daqui dessa sala alimentados por ti e orientados por tua santa e gloriosa Escritura. Muito obrigado pelos meus irmãos que já estão aqui. Te peço por aqueles que porventura ainda entrarão. Te peço também por aqueles que não irão participar, que o Senhor os dê oportunidades para que, juntamente conosco, venham em outros momentos participar dessas chamadas. Peço também pela reunião que o nosso pastor Saul está participando nesse momento, que seja uma reunião também para a tua glória. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o hino 32 do nosso inário. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. A palavra está com o Jorge. São 2? Vamos louvar
o hino 33, então, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos passar a palavra ao pastor Evanilson, que vai nos trazer o estudo nesta noite. O Simão está com a palavra. Amém, meus irmãos. Boa noite. Aqueles que entraram depois, graças a Pai. Convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Os 5 versículos. Nós vamos meditar nessa noite sobre a doutrina da existência de Deus. Salmo de número 93, 5 versículos, todo ele, todo o Salmo. Salmo de número 93. Assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Deus aplique, irmãos, a sua palavra aos nossos corações. Vamos tratar sobre a doutrina da existência de Deus. É bem verdade que todos nós cremos, acreditamos que Deus existe, mas existem aqueles
considerados como ateus, a terminologia a negativa na língua grega, que significa não a Deus. São pessoas que não acreditam que Deus existe. São pessoas que afirmam que a crença em Deus subsiste devido a um desejo de um pai que é protetor e que, ao mesmo tempo, é um pai imortal, ou como um ópio contra a miséria e o sofrimento da raça humana. Sem Deus, não precisaríamos prestar contas. Sem Deus, nós não precisaríamos ser moralmente irrepreensíveis. Sem Deus, a humanidade não precisava falar a verdade. Ou mesmo sem Deus, nós poderíamos estar à vontade para desejar o mal do próximo. Quando Deus não existe na vida dessas pessoas, logo é as próprias pessoas que se tornam Deus. Porque cada um julga segundo a sua vontade, segundo aquilo que lhe parece ser o correto. Nós vemos, irmãos, um exemplo bíblico no livro de Juízes, quando a Bíblia diz que, por falta de um juiz, o povo fazia aquilo que lhe parecia ser correto. A crendice é aquilo que o homem crê sem argumentar ou sem mesmo entender. Se de um lado nós temos os ateus, de um outro lado nós temos uma linha de pensamento que afirma que não basta ou não precisamos entender nada, apenas crer. A Bíblia, irmãos, não se prova ou não se propõe a provar que Deus existe. Porque nós percebemos que de Gênesis a Apocalipse, Deus já existia. Ele existe desde a eternidade, como o texto que nós acabamos de ler do Salmo 93, o versículo de número 2. O salmista afirma que desde a antiguidade está firme o teu trono, se referindo a Deus. E ele diz no versículo 2, tu és desde a eternidade. Irmãos, nós não precisamos provar que Deus existe, mas nós precisamos crer nas Escrituras como infalível, como inspiradas por Deus, e buscar a confiança e entender sobre esse assunto pela meditação da sua palavra. Deus não se importa a nos responder todos os nossos questionamentos, mas Deus deixou claro pela sua palavra que ele existe desde a eternidade. Mas surgem duas perguntas. A primeira é, qual é a origem de Deus? E a segunda é, quem criou Deus? Para responder essas duas perguntas, eu convido um irmão ou irmã para abrir a sua Bíblia e ler para nós o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. E outro irmão ou irmã abrir Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 13. O texto, Isaías, capítulo 43, versículo 13. E o segundo texto, Apocalipse, capítulo 22, do versículo de número 13. Quem encontrou pode ler, por gentileza. Isaías 43, 13. Ainda antes houvesse dia, sou. A ninguém há que possa fazer a par das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, ele já existia. Ele é eterno. Porque nós estamos, irmãos, sujeitos a tempo e a espaço, nós não compreendemos essa doutrina da eternidade. Nós, ao contrário de Deus, Deus é eterno, nós não somos eternos aqui nessa terra. Nós temos uma data em que nós começamos, em que nós nascemos, e teremos uma data do nosso final aqui na terra, nossa partida. Para nós, a vida começou com a existência da humanidade, mas para o Senhor não, porque ele não possui começo
nem fim. E é o irmão ou irmã que encontrou, Apocalipse 22, 13, pode ler para nós. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. Ainda antes que existisse dia, ele já estava. E agora João vai declarar que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, vai dizer que ele é antes de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João, escrevendo o Evangelho, no capítulo 1, vai dizer que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, se referindo ali a Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, Deus não possui origem, porque ele é a própria origem. Na Idade Média, e nós vamos tratar isso, né, fazendo uma divisão do pensamento ateu na Idade Média e nos pensamentos dos ateus dos dias atuais. O pensamento dos ateus na Idade Média afirmava que Deus não existia e provava ou tentava provar isso por meio, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Hoje, nos dias atuais, há muitas pessoas que afirmam que Deus não existe porque dizem, ora, se Deus existe, por que há tanta fome? Por que há tanta doença, pandemia? Por que há tanta violência? Por que há tanta morte? Onde está Deus? É a pergunta que os ateus fazem. Mas não somente os ateus. Há muitas pessoas nos nossos dias que também se fazem essa pergunta. Se Deus existe, por que ele permitiu que a pandemia viesse? E aí nós temos 3 textos para afirmar, para responder essa pergunta. Se Deus existe, por que as coisas ruins acontecem? E aí eu vou pedir a um irmão que abra, por gentileza, o Salmo de número 115, versículo 3. Outro irmão ou irmã, Salmo 42, versículo 3 ao 5. E outro irmão ou irmã, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Ora, se Deus existe, por que acontecem as coisas ruins? Salmo 115, versículo 3. Salmo 42, versículo 3 ao 5. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. O outro pode ler. Segundo Timóteo 4:3. Salmo 115, versículo 3. Salmo 42, versículo 3 ao 7. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. A referência do Salmo. Salmo 115. 115, 3. Isso. Nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Então, a primeira resposta para aqueles que indagam. Aonde Deus está? Se Deus existe, porque ele permite que situações ruins aconteçam com a humanidade? A primeira resposta que nós podemos dar é justamente esse Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus. Outro texto, Salmo 42, versículo 3 ao versículo 5. Até o 5, Herbert. Isso. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu como a multidão de povo e os guiava em procissão a Canaã, a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é meu auxílio e Deus meu. Deus meu. Segunda resposta, irmão, que nós podemos dar àqueles que indagam aonde Deus está.
Ele não somente está no céu, mas ele está bem perto de nós. O salmista, no versículo 5, vai conversar com sua alma e perguntar: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. A ele, meu auxílio, e Deus, meu. Trazendo a ideia de que Deus está perto de nós. Nós temos intimidade com Deus. Lucas escrevendo Atos, na viagem que Paulo faz, a viagem missionária até a cidade de Atenas, Paulo vai pregar o evangelho dizendo que Deus está tão próximo de nós que nós poderíamos tocá-lo pela nossa fé. O terceiro e outro resposta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Onde está Deus? Quem encontrou pode ler. 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que fosse cumprida a pregação e todos os Deus a ouvissem e fiquem livres da boca do leão. Deus não somente está no céu, Deus não somente está próximo de nós, mas Deus também nos assiste em nossas angústias, em nossas tribulações. Ao contrário do que muitos pensam, irmãos, que Deus foi aquele que deu corda ao mundo e deixou o mundo seguir o curso que os homens escolhessem, Deus criou o mundo, nos criou segundo a sua vontade, está perto de nós e também nos assiste no momento em que nós mais precisamos. Onde Deus está? No céu, perto de nós e nos assistindo em todos os momentos. Deus não é pego de surpresa. Nós somos, mas Deus jamais. E aí, diante disso, surge uma outra pergunta. Como Deus se revela? E os teólogos vão falar de dois tipos de revelação de Deus. A primeira é a revelação geral, que é a comunicação que Deus dá por meio da criação, sem intervenção na história, ou sua intervenção na história e na constituição da humanidade. É a revelação geral, de forma que todo homem consegue identificar que existe um Criador, que existe um soberano, que existe um Deus que criou todas as coisas. Pois assim diz aquele que está no alto e sublime trono, que vive para sempre e cujo nome é santo. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo de número 15, o próprio Deus diz, habito num lugar alto e santo, mas habito também, olha o que ele diz, também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías, capítulo 57, versículo de número 15. A revelação geral, irmãos, é a obra de Deus por meio da sua criação, que aponta para um Deus criador. A pergunta que talvez você já tenha ouvido é: será que os índios conhecem a Deus? Aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, será que eles têm uma noção de que existe Deus? E a resposta é sim. Eles sabem, por meio da criação, da obra criacional de Deus, que existe um ser supremo. Um ser que comanda e que governa todas as coisas. Um ser que está acima do céu, mas ao mesmo tempo está perto de nós. Há uma segunda revelação, é a revelação especial. E essa é apenas e unicamente através da Bíblia Sagrada, que revela os atributos de Deus e que revela o propósito do Senhor para a humanidade. Logo, nós podemos afirmar que a Bíblia explica Deus. Tem até uma canção aí, né? Ninguém explica Deus, mas a Bíblia explica Deus. Quem Deus é, o que Deus faz e o que Ele fará. O ser humano
no século XXI, é colocado, infelizmente, em muitos lugares como centro do universo, como se o homem fosse um Deus. Ou seja, qualquer que tenha domínio sobre tudo e todas as respostas pode ser um Deus. Nós estamos diante de uma pandemia em que não há respostas. De onde veio, como sanar essa crise que nós estamos enfrentando, crise financeira, crise na saúde, crise moral. Mas há uma humanidade que aguarda alguém que possa ser esse Salvador, que possa trazer essas respostas para a humanidade. E precisamos, irmãos, estar atentos. O único Salvador é Cristo Jesus. É aquele que existe desde a eternidade. E é por meio de Cristo que nós conhecemos a Deus de maneira plena, de maneira salvífica. Mas nós temos uma terceira forma em que Deus se revela ao homem, ou se revelou ao homem, e é por meio da sua teofania. Foi uma das formas mais usadas por Deus após o pecado de Adão e Eva para se revelar ao homem no Antigo Testamento. Ele se dava a revelar ao homem quando o Senhor aparecia em forma, por exemplo, de anjo, de labareda de fogo, por exemplo, como nuvem, com a voz audível. Nós temos no livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, Deus aparece a Jó em um redemoinho. Em Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 8, e em Gênesis capítulo 17, o versículo 1, Deus aparece a Abrão em forma de homem. Em Gênesis capítulo 26, versículo 2 e o versículo 24, Deus aparece a Isaac. Deus aparece a Jacó. Deus aparece a Moisés por meio da sarça ardente. Deus aparece ao povo por meio da coluna de nuvem e de fogo durante a noite. Nós temos uma quarta forma em que Deus se apresentou ao homem, que foi por meio das profecias. A partir de Moisés, Deus começa a falar com a humanidade por meio de profetas, com as suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. O profeta recebia no Antigo Testamento a revelação por meio de sonhos, de visões, ou da própria voz audível do Senhor, e tinha essa responsabilidade de entregar a mensagem de Deus ao povo de Deus. Essa forma, irmãos, de comunicação se deu de Moisés até o último profeta, João Batista, em Lucas capítulo 16, versículo 16. O que permanece hoje são os profetas que Deus tem se utilizado nos púlpitos da sua igreja para trazer aquilo que Deus falou ao seu coração por meio de um estudo aprofundado da palavra de Deus. Mas há uma quinta forma em que Deus se revela ao homem, é por meio do seu Filho, Jesus Cristo. A revelação do Senhor, por meio de Cristo, é a mais completa e perfeita de todas as revelações que Deus havia dado aos homens desde o princípio, em que Deus andava com o homem e que Deus falava com o homem. Um outro fator fundamental é que ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai, que estava com o Pai, se tornou homem para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Em João capítulo 14, ele dá a conhecer-se como o próprio Deus. E um dos seus apóstolos o interroga e faz um pedido audacioso. Mestre, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E a resposta de Cristo foi mais audaciosa ainda. Quem vê a mim, vê ao Pai. Pois bem, irmãos, nos dias atuais,
e nós estamos vivenciando. Nós não precisamos mais que Deus use o meio da sua teofania para se apresentar ao homem, porque nós temos a palavra de Deus. Nos dias atuais, nós não precisamos mais de profecias, ou nós não temos mais profecias como tínhamos no Antigo Testamento, porque nós já temos a profecia suprema. O Verbo se fez carne, habitou entre nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O que nós temos e basta-nos para as nossas vidas hoje é saber que Cristo está em nós. E se nós estivermos ligados em Cristo, nós iremos dar muitos frutos. Porque sem mim, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada podeis fazer. Deus existe desde a eternidade. E ele se revelou à humanidade por meio do seu Filho unigênito, bendito e precioso Jesus Cristo. Pedir ao irmão ou irmã para abrir no livro de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Vai embasar tudo isso que nós afirmamos sobre a existência de Deus e sobre a revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nas alturas. Os irmãos percebem que tudo que nós afirmamos sobre a revelação de Deus se embasa nesse texto bíblico. Deus se deu a conhecer, irmão. Olha que coisa interessante. E é uma aplicação para as nossas vidas. Foi Deus quem nos buscou quando nós estávamos perdidos. Foi Deus quem nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que eu quero dizer e afirmar com isso, irmãos? Ninguém busca a Deus pelos seus próprios méritos. O homem não é salvo porque ele busca a Deus. O evangelista João, escrevendo a primeira carta, vai dizer que Deus nos amou primeiro. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vai dizer que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, antes mesmo que esses dois pudessem vir à terra, vir ao mundo. É Deus, em sua eternidade, se os irmãos entendem, que nos escolheu. E é por isso que nós descansamos no Senhor. Porque Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Porque Ele sempre existiu apesar de nós. Nós temos um começo e nós teremos um fim. E é por isso, irmãos, que não há como provar cientificamente a existência de Deus, porque Deus é Espírito e não há como submetê-lo a testes de laboratório. O elemento indispensável nesse relacionamento entre a nossa convicção de que Deus existe e a certeza bíblica de que Deus se revelou é a fé. É algo invisível. É por isso que nós precisamos crer cada dia mais que o Senhor existe e que a Bíblia é a sua palavra e é a forma principal que nós temos nos nossos dias
que ele se comunica conosco, que ele se revela a nós e que nós também temos comunhão com ele. Nós não precisamos ver anjo, nós não precisamos ter revelações, nós não precisamos, irmãos, ser místicos, o que nós precisamos é ser bíblicos. A Bíblia tem resposta para tudo que o homem precisa saber. Deus existe. Ele se revelou por meio do seu Filho. E, por último, muito em breve, ele voltará para nos buscar. Essa é uma certeza indizível. Essa é uma certeza e é uma convicção pessoal. Ele voltará para nos buscar. Essa é uma certeza e uma convicção de que ninguém escapará daquele grande dia. Inclusive os ateus, irmãos, estarão diante do trono de Deus, vendo com seus olhos e com a sua boca confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Que nós possamos descansar nessa doutrina que há muito tem sido esquecida de muitas igrejas. Há muito tem sido deixado de lado a existência de Deus. Um Deus que sempre existiu, que sempre existirá e que não há como esconder absolutamente nada dele. Porque ele vê todas as coisas. Ele é eterno. E não somente isso, não somente Deus é eterno, mas o seu Filho também é eterno. Mas isso é tema para o próximo estudo. Basta nós termos essa certeza e essa convicção. Que Deus falou outrora, muitas vezes, o nosso Deus fala, tem ouvido de ouve, tem olhos de ver. De muitas maneiras. Aos pais, falou pelos profetas, e nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Amém? Algum irmão tem alguma dúvida? Alguma pergunta aí? Quer acrescentar alguma coisa? Acredito que a gente tem 10 minutos. Deixei de propósito 10 minutos para que os irmãos possam também participar, compartilhar. Ou tirar alguma dúvida aí, tem o presbítero Jorge, reverendíssimo Davi e Alexandre aí. Reverendo, só uma observação. Você falou que o Filipe ele foi audacioso em fazer em pedir para ver Deus, né? Para ver o Pai. Concordo totalmente. Agora, aí você completou dizendo que Jesus foi mais audacioso ainda em dizer assim, eu sou Ele. Talvez o audacioso em Cristo não encaixou bem, não. O audacioso se relaciona ao contexto. Né? Porque no período dos judeus, no contexto de Filipe, alguém dizer que era Deus é você ser apedrejado. Né? Para os fariseus, a relação em que Cristo foi audacioso é justamente porque para os fariseus era blasfêmia. O homem se colocar no mesmo patamar de Deus. Né? E esse foi um dos motivos que os fariseus não creram em Cristo. É claro que o coração endurecido pelo próprio Deus, mas eles não criam porque justamente Cristo falava que era o próprio Deus. Nós sabemos que Cristo é o próprio Deus, mas se nós pensarmos no contexto em que ele estava, era uma audácia para um homem, e venhamos e convenhamos. Aqueles homens não tinham o Novo Testamento em mãos. O que eles tinham era apenas o Antigo Testamento. Né? A lei que apontava para alguém que seria maior do que Moisés. O próprio Herodes quis matar Cristo Jesus. Né? Quis matar as crianças. E nós percebemos que para o homem afirmar que era Deus, era uma audácia. Porém, nós, né, que temos a certeza, temos a fé e a convicção de que Cristo é Deus, é algo normal para as nossas vidas. Mas se colocarmos... Não, eu concordo plenamente com você, com tudo que você está dizendo aí. O que eu estou dizendo é o seguinte,
Jesus não se sentiu audacioso, porque assim, da forma que você falou, que Jesus foi mais audacioso ainda em dizer que é Deus. Talvez na visão dos homens ele foi audacioso, né? Mas na dele não, né? Ele tinha não na dele, convicção que ele era o próprio Deus, né? isso. Ele sabia, ele tinha certeza, nós também temos. Isso. Porém, para a audácia seria para aqueles que ouviram. Correto. Se Poderia ser, for- talvez, uma expressão uma expressão melhor, seja, humanamente falando, Jesus também foi audacioso em afirmar, né? Para aqueles que ouviram. Isso. Para aqueles que ouviram, Filipe foi audacioso, né? Porque acredito que Correto. nenhum daqueles teriam coragem de fazer esse mesmo pedido. E para aqueles que ouviram também, Jesus foi audacioso nessa linguagem humanamente. Isso. Na verdade, foi só, reverendo, foi só uma observação. Lógico que eu não acreditava que você pensava assim, mas só uma observação para quem está ouvindo e depois vai até assistir, não fique na dúvida, né? Obrigado, meu irmão. Nada, eu que agradeço. Algum outro irmão quer comentar? Aqui eu acho que ele tem 5 minutos no meu. Agora nós temos um tempo, né? Se não tiver, passo a palavra para o presbítero Jorge. Para que os irmãos tenham entendido. A audácia para aqueles que Além, viu, pastores, além do que já dito, naquela época, quando a gente olha o contexto, olha lá e você diz, de onde vem esse que é filho de um simples carpinteiro, que a sua família está no nosso meio, agora chegar diante de nós e dizer que é Deus? Muita coragem, é muita perspicácia e é colocar à prova se a turma que estava ouvindo realmente conhecia o Antigo Testamento e se, além de conhecer, não só conhecia a letra, mas realmente esperava que um Messias estivesse no meio deles. Então, quando você diz essa questão, o termo que vem para a linguagem de hoje, aí quando a gente dá as escrituras, a gente precisa ter perto de nós, porque muito concordo com o pastor Davi, muitos vão ouvir achar o termo estranho ou complexo, mas era uma questão muito forte a declaração que ele faz diante daqueles que vinham lhe seguindo. Não é nem para os distantes, os que vinham ali lhe seguindo. E tem, no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus faz os milagres, a multidão segue a ele. Porém, quando Jesus, ainda no capítulo 6 de João, diz assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E o texto diz que muitos não deixaram. Porque para aqueles que ouviram, né, era uma afirmação que escandalizou muito. A tal ponto de Jesus olhar para o próprio colégio apostólico e dizer: e vocês não querem ir também? E Pedro afirma, né? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, num contexto, para ouvir, para quem ouviu, foi audacioso. Mas para nós sabemos que Cristo é Deus. Né? Ele é o próprio Criador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero Jorge está com a oportunidade. Amém, meus irmãos. Nós agradecemos a todos os irmãos, a pastor Evanilson pelo estudo, a participação de todos, pastor Davi, Zélia, colaboram sempre conosco no estudo da palavra. Meus irmãos, agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco também, que também vão ouvir esse estudo também nas redes sociais.
E rogando a Deus que Deus abençoe a todos, os seus irmãos, no final desta noite. Nós vamos fazer a oração final, pedir ao pastor Davi fazer essa oração final, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, e assim nós vamos encerrar o nosso trabalho nesta noite. Amém. Maravilhoso e bondoso Deus, como nós somos gratos a Ti, ó Pai, por Tua revelação para todos nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem se revelado cada vez mais ao Teu povo, tem se mostrado como um Deus que não só se revelou, mas que se revela a todo instante e a cada momento, e que tem cuidado do seu povo, que tem amado os seus filhos, que tem demonstrado todo o pastoreio para conosco. Queremos te agradecer pela vida do nosso querido pastor Evanilson, que nos trouxe o estudo de hoje, que o Senhor cada dia mais o capacite e o traga à frente da tua igreja para ensinar ao teu povo. Queremos te pedir que o Senhor nos conceda a bênção de termos um restante de noite em paz, guardados por ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso soberano Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite a todos. Glória Deus a Deus. abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa noite. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal.
Podereis saber quando doce é a divina comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sós.